Bom dia, turminha! Ou boa tarde, né? Para quem está assistindo aí a nossa aulinha de hoje à tarde. Bem, nós fizemos aí nas aulas anteriores, né, revisões de conteúdos para nossa avaliação, para a última, para a V3. Nós falamos sobre artigo de divulgação científica na primeira aula, falamos sobre carta aberta na segunda aula, que foi a última, e hoje eu trago para vocês o artigo de opinião. Tá bom? Então, vamos relembrar o artigo de opinião, vamos ver todo o conceito para a gente poder exercitar, tá bom? Então, vamos lá, ó. O artigo de opinião. Quem é que lembra? Bem, foi uma das últimas aulas, né? Então, tem que estar aí fresquinho na cabeça. Mas, de qualquer forma, né? Se tem aquele esquecido, não tem problema. Vamos revisar. Então, artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Então, olha só, vamos pegar nossa caneta e vamos marcar, né? O tipo de texto dele, que é um texto dissertativo argumentativo, né? Onde o autor vai apresentar seu ponto de vista sobre algum determinado tema, tá bom? O tipo de recurso utilizado, né, é a opinião, por isso que o nome, né, do gênero é artigo de opinião. Ele remete à opinião do autor sobre um determinado assunto, e ele tem como essa característica, né, informar e persuadir o leitor. Geralmente, os artigos de opinião são vinculados no meio de comunicação de massa. Quais são? Televisão, rádio, jornal, revista, internet, né? O meio de comunicação geral, de massa, que aborda temas geralmente da atualidade, tá bom? Vamos às características desse gênero. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Ele pode ser escrito nos dois. Então, isso aqui tudo é característica, tá, pessoal? Uso de argumentação e persuasão, por isso que ele é um artigo de opinião, ele trabalha com os argumentos, né, o poder de persuadir. Geralmente são assinados pelo autor, geralmente, não quer dizer que sempre. Produções vinculadas nos meios de comunicação, que nós já vimos, né, televisão, internet, revista, jornal, tá bom? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, isso é muito importante, né? Saber separar que a linguagem é simples, que a linguagem é objetiva, que aborda temas da atualidade, possui títulos polêmicos e provocativos e contém verbos no presente e no imperativo. Qual é a estrutura do nosso gênero de artigo de opinião? Tá ali, ó. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos e argumentativos. Lembrando, né? Esses textos daí, geralmente vocês veem muito, né? Falam muito, ouvem muito os nossos estudantes do terceiro ano do ensino médio, falando sobre o famoso Enem, né? A redação aí do Enem, ele trabalha com o texto de tipos de dissertação, né? Então, a estrutura do artigo de opinião é essa. Aí ele tem, ó, introdução, vou pegar a caneta novamente. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução é onde você vai expor, né? Ele apresenta a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo. Ele vai apresentar o tema ali, ele vai expor o tema na introdução. O desenvolvimento, momento em que opinião e argumentação são os principais recursos utilizados. Então, no desenvolvimento é onde ele vai ter esse recurso, né, de opinar, de argumentar sobre o tema. E a conclusão é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto, onde você finaliza, né, o seu texto, onde você propõe ali a solução para aquela problemática. Combinado? O artigo de opinião é um gênero argumentativo, geralmente publicado em jornais e revistas. É escrito com o objetivo de apresentar o posicionamento de uma ou mais pessoas a respeito de um assunto socialmente relevante e controverso.
Para convencer o leitor das ideias dele defendidas, o articulista emprega recursos argumentativos que comprovam a tese sobre o tema abordado. Se ele argumenta, né, ele vai trabalhar com esse recurso argumentativo, exatamente, né, para comprovar tudo que ele está falando, né? Então, vamos ao exemplo. Vamos ler um artigo de opinião, né, para ver todas essas características. Então, vamos lá. Para entender melhor esse tipo de texto argumentativo, segue um exemplo de artigo de opinião sobre educação. Então, esse, né, que nós vamos ler a partir daqui, trata sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto do desenvolvimento de uma nação. Enquanto o nosso governo investe na exposição econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando, assim, muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Na grande maioria, né, gente? Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido, até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem e progresso ou desordem e regresso. Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Sábio Paulo Freire. Olha aí, vamos ver então o que está sendo pedido. Não é características do artigo de opinião, ó, então o não. O que dessas aqui não é característica? Olha lá, ó. Não é característica. Linguagem culta. Título subjetivo, utilização de argumentos, ou o autor não se posiciona criticamente. Gente, essa tá bem fácil, né? D de dado. Se é um artigo de opinião, como é que ele não vai se posicionar? Artigo de opinião, ele tem que dar a opinião dele, né? Então, ele se posiciona, assim, criticamente. Agora, o autor não se posiciona, não é verdade no artigo de opinião. Aí, nosso gabarito D de dado. Vamos à questão 2. Não faz parte da estruturação de um artigo de opinião. Então, ó, não faz parte da estrutura do artigo. Vamos lá. Utilizar exemplos, dados estatísticos sem apresentar a fonte de onde foi retirado, contextualização do tema abordado, deixar clara a posição defendida do autor e utilizar argumentos de autoridade. Qual desses aqui não faz parte da estrutura do artigo de opinião? Galerinha, vamos lá, né? Olha aqui, ó. Ele utiliza argumentos de autoridade? Sim. Deixa clara a posição defendida do autor? Sim. Contextualiza o tema? Sim. Utiliza exemplos, dados estatísticos, sem apresentar a fonte de onde foi retirado, sem dar, como é que ele vai dizer se é verdade? Ele tem que dar a fonte, né? Então, resposta: A de amor. Aí, nosso gabarito. Muito bom, né? Então, vamos agora interpretar aí um outro artigo de opinião que fala sobre saúde pública. Por onde começar o tratamento? Mas vamos lá, outro tema polêmico, né? Educação foi um tema polêmico e saúde também é um tema polêmico. Então vamos lá. Meu município, Remígio, está localizado no Brejo Paraibano. É uma cidadezinha interiorana, calma e considerada uma cidade polo, tendo em vista sua ótima localização, que dá acesso a vários outros municípios. Entretanto, uma grave problema maltratada os remigenses há mais de 10 anos, a falta de um hospital público. Os vários pequenos postos de atendimento da família só nos servem para vacinação e receitas de remédios. Em casos mais graves, somos obrigados a nos humilharmos aos hospitais das cidades circunvizinhas. O caos da cidade pública do nosso país parece-nos até muito normal. Vemos qualquer notícia de pessoas morrendo em corredores dos hospitais públicos, ora por falta de atendimento,
ora por falta de remédios. Desde que o Brasil é Brasil, que as pessoas sofrem com esse problema. Dinheiro para investir nisso, nós sabemos que há. Os estádios que estão sendo construídos para a Copa de 2014 comprovam isso. O que falta é uma tonelada de vergonha na cara, interesse, comprometimento e planejamento daqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público dos nossos impostos. A corrupção é o péssimo eleitorado brasileiro, são em que nós devemos pôr a culpa. A corrupção hoje é o que está mais em voga, né? Minha cidade, apesar de muito conhecida no estado por ser uma cidade polo, por suas festas de vaquejadas e emancipação política, sofre com essa crueldade. Há anos que esse município não sabe o que é ter um filho originalmente nascido na sua terra. Quantos idosos e crianças já adoeceram nas madrugadas e foram obrigados a negociar com a sorte, pedindo um pouco mais de calma enquanto chegasse a algum hospital? Em Campina Grande, 36 quilômetros, ou seja, 40 minutos de viagem. Porém, em épocas de campanha política, a saúde pública é um dos projetos mais prometidos pelos atônitos candidatos. O interesse é que o tempo que faz que não nasce uma criança em Remígio é o mesmo que o povo vive iludido numa esperança utópica da nossa situação mudar. A culpa disso, na maior parte, sabemos que é a nossa mesmo. O povo deve ter o político que merece. Nós, eleitores, ainda estamos anos-luzes de distância de saber escolher os candidatos dignos e honestos para nos representarmos. Na maioria das vezes, vê-se tanto eleitores quanto candidatos em busca de interesses particulares e não no bem comum. Os políticos fazem uma promessinha de emprego para um aqui, uma carradinha de tijolos para outro ali, pagam umas contas de água e luz para outro acolá. E esses mesmos beneficiados de um dia sofrem por décadas a fins, pois a politicagem é hereditária. Enfim, discutir problemas políticos não tem como fugir de política, segundo nossa Constituição Federal. Saúde é um direito que deve ser garantido para a população. O problema é que faltou concordar isso com as pessoas que escolhemos como responsáveis. O Brasil precisa de gente honesta, o povo precisa de uma reeducação eleitoral. Quem mais sofre com isso é meu município, meu Brasil. Isso é verdade, né? Precisamos mesmo. Então vamos lá. Qual o tema tratado nesse texto? Olha aqui o tema, ó. Ó, o tema, ó. Saúde pública, tá bem no título, né? Saúde pública. Só que ele tá falando, né? Ele fala da saúde pública brasileira, ele defende, né, o comodismo das pessoas com os problemas da saúde pública, e aí ele enfatiza o município dele, né? Ele fala até aqui, ó, que são 40 minutos de viagem, são 36 quilômetros para o hospital. Na verdade, o que tem ali perto, como ele disse, né, é apenas para vacinação, para receita de remédio. Mas o atendimento mesmo tem que ir para uma outra cidadezinha. Então, o tema é saúde. O caos, vou botar assim, né? O caos da saúde pública. Qual é a opinião do autor sobre esse tema? E aí, eu falei, né? O comodismo das pessoas, que contribui para essa saúde pública, porque as pessoas estão muito acomodadas e aí isso contribui. Perfeito? 4. O autor cita um exemplo que acontece na cidade dele. Que exemplo é este? Vamos pegar aqui. Vamos ver onde a gente pode ler aqui. Vamos começar a ler daqui, que aqui a gente já tem uma noção, né? O caos da saúde pública do nosso país parece-nos até muito normal. Vemos qualquer notícia de pessoas morrendo em corredores de hospitais, ora por falta de atendimento, ora por falta de remédio. Desde que o Brasil é Brasil, que as pessoas sofrem com esse problema, dinheiro para investir não falta. Os estádios que estão sendo construídos desde 2014 comprovam isso, que a falta é uma tonelada de vergonha na cara, interesse, comprometimento, planejamento, os que são responsáveis por administrar o dinheiro público. A corrupção é um péssimo eleitorado brasileiro, são que nós devemos pôr a culpa. Minha cidade, apesar de muito conhecida no estado por ser uma cidade polo, por suas festas vaquejadas e emancipação política,
sofre com essa crueldade. Há anos que esse município não sabe o que é ter um filho originalmente nascido da terra. Aqui. Ele usou o exemplo, né? Ele usa o exemplo exatamente de quê? De que ali naquele município não nasce ninguém. Ó, há anos que esse município não sabe o que é ter um filho originalmente, ou seja, nascido ali, né? Então, esse é o exemplo que ele usa. Devemos citar exemplos em artigos de opinião, por quê? Bem, é uma estratégia argumentativa você usar exemplos, ok? Ele reforça o que você está dizendo. Então, deve-se usar exatamente porque dá mais credibilidade, ele reforça a opinião, tá bom? Por isso que é bom estar usando aí exemplos. Então, gabarito, qual é o tema? Caos na saúde pública brasileira e qual a opinião do autor sobre o tema. A ideia é defendida aqui com o modismo das pessoas que contribuem com os problemas da saúde pública. 4. O autor cita o exemplo que acontece na cidade, que exemplo é: faz tempo que não nasce uma criança no seu município. E devemos usar exemplos em artigo? Sim, porque é uma estratégia argumentativa e reforça as opiniões. Tudo bem, né? Botei o texto novamente aqui para a gente não precisar voltar. Vamos para a questão 5. A questão 5 diz assim: quais são os dois problemas da má saúde pública no Brasil apontado pelo autor no fim do segundo parágrafo? Vamos lá no fim do segundo parágrafo dizer os dois motivos. Então, o segundo parágrafo está aqui. O caos da saúde pública no nosso país parece-nos até muito normal. Vemos qualquer notícia de pessoas morrendo em corredores de hospitais públicos, ora por falta de atendimento, ora por falta de remédio. Desde que o Brasil é Brasil, que as pessoas sofrem com esse problema. Dinheiro para investir nisso, nós sabemos que há. Os estádios que estão sendo construídos para a Copa de 2014 comprovam isso. O que falta é uma tonelada de vergonha na cara, interesse, comprometimento e planejamento daqueles que são responsáveis por administrar o dinheiro público dos nossos impostos. A corrupção e o péssimo eleitorado brasileiro são em que nós devemos pôr a culpa. Então, a pergunta aqui é: quais são os dois problemas da má saúde pública apontado pelo autor no fim do segundo parágrafo? Então, no fim, e voltei aqui. No fim do segundo parágrafo é isso aqui, né? Então, tá aqui. Ó, a corrupção e o péssimo eleitorado brasileiro, né? Isso aí é o que está no fim. Aí, no gabarito, ó, corrupção e os eleitores do Brasil, o péssimo eleitorado brasileiro, como ele fala, né? 6. Não botei o texto aqui perto, né? Então, vamos lá. Por que os artigos de opinião são textos argumentativos? Então, por que vocês acham que os artigos de opinião, eles são argumentativos? Por quê? E aí? Qual é o objetivo dele? Né? Defender uma opinião, né? Então, ele convence o leitor ao seu ponto de vista. Então, o autor, né, o artigo, são textos argumentativos por isso. Porque como ele tem a proposta de convencer o leitor ao seu ponto de vista, né, ele defende a opinião. Esse é o objetivo dele. Então, se defender a opinião dele e convencer o eleitorado, ele tem que usar argumentos. Ele tem que trabalhar com argumentos. Não defende nada. Né? Você imagina, a gente vai imaginar um advogado defendendo alguém. Ele traz o quê? Dados, argumentos, para convencer o juiz, seja que está certo, seja que está errado, né? Vai depender se ele é de acusação, se ele é de defesa, mas ele vai trazer argumentos, que são as provas. Neste caso do artigo de opinião, né? Ele defende a opinião dele, ele convence o eleitor. Por isso que é bom trazer alguns dados. Perfeito? 7. Que recursos os autores de artigos de opinião utilizam para defender sua tese, de modo que transmitam credibilidade ao leitor? São os dados estatísticos, são comparações, são as opiniões, são entrevistas, são números, né? Isso tudo são recursos que ele vai dar credibilidade, porque vai mostrar, ele tem que provar ali, né, no artigo dele, para dar credibilidade, né, não, pessoal? Então, através disso, né? Muito bem, nosso gabarito está aqui, porque os artigos de opinião são textos argumentativos,
porque são escritos com o objetivo principal, né, de defender uma opinião, convencer o leitor do ponto de vista do autor. E o 7, que recursos autores de artigos de opinião utilizam para defender sua tese, de modo que transmitam credibilidade ao leitor. O autor pode apresentar dados estatísticos, fazer comparações, apresentar opiniões contrastantes de pessoas entrevistadas. Ele tem que trazer fatos, né? Dados. Pode ser até dados numéricos também, não tem problema, mas tem que trazer para poder dar credibilidade e atingir o objetivo, né? O objetivo dele não é convencer o leitor, então ele tem que trazer os dados para convencer. Muito bem, chegamos então, povo, ao final aí do nosso artigo de opinião. E aí, deu para relembrar? Deu, né, pessoal? Deu sim. Com bastante trabalho, a gente acaba vendo as características e todo o objetivo do gênero textual, fica mais fácil. Então, vamos fechar, né, nossa aulinha com toda a trajetória aí da AV3. Espero que eu tenha ajudado. E para quem fizer a V3, que tirar um 10, vou ter que me despedir de vocês aqui, né? Por quê? Não vai ter necessidade de fazer nem a adicional, nem a prova final, já vai estar de férias, porque garantiu aquele 10. Mas é claro, se você, né, quiser ficar mais um pouquinho comigo, não tem problema. Eu vou gravar ainda, né, as próximas aulas das próximas provas, das próximas avaliações, que é adicional, né, a final, com os gêneros textuais cobrados nesta avaliação, e aí pode assistir, não tem problema. Mas vai assistir por assistir, né? Para ter um pouquinho mais, de repente, relembrar um conteúdo dado lá no primeiro semestre, que não lembra mais, na apostila 1 ou da apostila 2, não tem problema, eu convido vocês a assistir. Mas, caso não, eu deixo um beijo imenso no coração de vocês, espero que vocês descansem aí nas férias, para o ano que vem, tá aí firme e forte no 9º ano, que é aquele pezinho lá no ensino médio, né? Então, chegando aí a reta final dos estudos de vocês. Beijo, um Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo, que o ano que vem, né, possamos aí todos juntos dentro de sala. Mas para aqueles, né, que vai ter que fazer a provinha, eu deixo para me despedir no final, tá bom? Um grande beijo, boa prova, boa sorte, façam com calma, tá? Se houver a necessidade, volte ao texto quantas vezes forem necessárias. Sempre digo isso para vocês, tá bom? Releiam várias vezes que vai dar tudo certo. E aguardo vocês com 10, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.